pessoal, hoje nós vamos falar sobre avaliação, certo? A importância da avaliação no currículo, né? E não deixa de ser um assunto dos conhecimentos específicos, certo? Nós temos 4 tipos de avaliação, só que tem os 3 que são os mais utilizados, que é a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa e a avaliação somativa, certo? No caso, um total de 4, são 3 que são mais usadas, certo? Dentro delas nós temos as funções, temos os instrumentos e as técnicas de avaliação, que isso aí é uma coisa que será mediada pelo professor, ok? Então vamos lá. O que seria, na professora Ana, a avaliação diagnóstica? Quando você pensa em diagnóstico, você pensa em quê? Por exemplo, você sentiu uma dor, certo? E você não tem conhecimento de nada sobre aquela dor. E aí deu aquele desespero, você foi ao médico, né? Aí o médico, por mais que ele tenha a experiência de médico, de atender os pacientes, o que foi que ele fez? Ele passou um exame. Sem um diagnóstico no exame, ele não vai poder dar o procedimento correto para você. A mesma coisa acontece na nossa profissão de professor. Nós precisamos de ter um diagnóstico, precisamos ter um olhar clínico, certo? Para analisar aquele aluno. Parece ser uma concepção muito teórica, mas que ela está muito dentro do nosso dia a dia, da nossa prática, certo? Muito mesmo a nossa prática. Não tem como você dissociar nesses tipos de situações a teoria e a prática. Elas vão estar sempre juntas. Elas vão estar sempre juntas. E aí, o que é que acontece? Na avaliação diagnóstica é aquele primeiro procedimento. Aquele procedimento para eu saber se a criança está aprendendo, se ela consegue ler, se ela consegue fazer uma relação de leitura, de escrita, de vários tipos de conhecimentos. Da mesma forma, eu vou, depois que eu fiz esse diagnóstico, conheço a minha criança, conheço a dificuldade, conheço tudo, eu vou para a avaliação formativa. Aí nessa avaliação formativa, eu já vou o quê? Já vou aplicar os procedimentos, certo? Quais são as formas que eu vou trabalhar, todo o processo. Tem hora que a gente fala assim, nossa, ele é muito inteligente, né? Mas ele está ainda em processo de formação. Se ele está em processo de formação, eu não posso chegar aqui e classificar. Ele é top, ele é 10, né? Na maneira da gente falar no nosso dia a dia. Então, nesse caso, é um conceito meramente o quê? Formativo. E aí, quando eu saio do formativo, eu vou para onde? Eu vou para o somativo. Aí, no somativo, eu faço a junção de tudo isso aqui, certo? Tudo. E aí, eu vou poder dar... eu vou poder dar o meu ponto de vista, certo? A minha opinião. Ou seja, eu vou poder dizer assim, não, eu vou classificar, ele vai fazer um exame, ele estudou, ele passou por vários processos. Digamos que quando o jovem chega no Enem, na adolescência, ele vai ser avaliado pela prova do Enem, né? Então, isso é um processo classificatório. O processo do ensino brasileiro, ele é muito classificatório, muito somativo, certo? Então, a ideia é isso aí. Bacana? São procedimentos de avaliação.